O combate ao coronavírus ganha força a cada dia. Novas medidas devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus. De acordo com a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, o governador Wilson Witzel deve baixar um decreto para fechar as divisas do Rio. Já o prefeito Marcelo Crivella segue tentando resolver os problemas dos transportes. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Natasha. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Com o aumento do número de casos, Yasmin, a gente tem 66 casos confirmados aqui no Rio, com 2 mortes. Existe uma preocupação com a aglomeração e o transporte público é o principal foco. Falando em governo do estado, a gente conversou com a Secretaria Estadual de Transportes e o secretário diz que já estuda um plano para tentar fazer com que a ocupação nos transportes de massa, como trem, metrô e barca, seja feita de maneira melhor, para não aglomerar tantas pessoas, já que não existem muitas cadeiras para as pessoas ficarem sentadas, como acontece, por exemplo, no pedido de ônibus que estão circulando, porque os ônibus têm normalmente a mesma quantidade de cadeiras para espaço de pessoas em pé. Então, eles estão estudando outras medidas de restrição. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, já encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei para conseguir modificar aí o tempo de serviço da Guarda Municipal para que eles possam regular melhor isso, ou seja, possam fiscalizar os ônibus que circulam, sejam eles BRTs ou não, com pessoas em pé e proíbam essa circulação. A ideia do prefeito do Rio, Yasmin, é que ele não tenha que suspender as linhas de ônibus. Então, ele pede realmente para os empresários para que haja um monitoramento e que esses veículos não saiam com pessoas de pé. A gente vai ver mais detalhes sobre o monitoramento no BRT com a repórter Camila Greco. O motorista de BRT que desobedecer às ordens do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e circular com passageiros de pé pode ser preso em flagrante. Nós estamos fazendo esse apelo aos motoristas. Primeiro, alertando que há um artigo no Código Penal de desobediência, inclusive prevendo detenção. Segundo, que eles tenham a autoridade de pararem o veículo e se negarem a continuar colocando suas vidas em risco e também a vida dos passageiros. Parem o veículo e digam: enquanto tiver pessoas em pé, eu não vou dirigir esse veículo. Crivella disse ainda que os fiscais e guardas municipais vão estar presentes nas estações e nas garagens. Por isso, estamos encaminhando para a Câmara dos Vereadores, ainda hoje, um pedido para que a Câmara se reúna e nós possamos trocar a escala dos guardas municipais. Hoje a escala dos nossos guardas é de 12 por 60. Nós estamos fazendo um apelo à Câmara Municipal para que, nesse caso de crise, nós possamos adotar a escala anterior, 12 por 36. A quarta medida, que nós esperamos que não seja necessária, mas que fica aqui avisado, é que se, com essas medidas, houver a desobediência civil dos empresários, dos operadores do sistema e dos passageiros, o BRT será suspenso. Para ajudar no combate ao coronavírus, Crivella também anunciou a chamada de 280 concursados da área da saúde. Disse ainda que mais de 800 respiradores já foram comprados. Crivella falou ainda sobre as pessoas em condição de rua. O pior problema nosso, população de rua, é centro da cidade. Se tivermos ali um bom local para tomarem um banho, trocarem de roupa e aceitarem acolhimento, veja, nesse momento é tentar convencê-los ao acolhimento. Poderá chegar o momento de acolhimento compulsório. Nesse momento é tentar convidá-los. A partir da próxima segunda-feira, a vacinação contra a gripe para idosos será feita num sistema drive-thru. Serão em vários pontos, as pessoas não vão precisar descer do carro, não vão precisar ter contato com outros pacientes dos postos de saúde, o que nesse momento traz uma vantagem estratégica muito importante para a nossa população. Também a partir da próxima semana, estudantes da rede municipal vão começar a ter aulas online.
Em nota, o BRT Rio informou que está colaborando com as ações nos terminais Alvorada e Jardim Oceânico, orientando aos motoristas para transportar somente passageiros sentados dentro dos articulados. Segundo o consórcio, em uma semana foi registrada queda de 50% no número de passageiros. Eles informaram ainda que uma série de medidas foi adotada para combater a Covid-19, a fim de evitar o contágio de quem depende do transporte público. A primeira morte pelo coronavírus foi confirmada hoje de manhã em Miguel Pereira, no sul do estado. A vítima era uma mulher de 63 anos e a Juliana Neves tem as informações. Yasmin, a vítima, é uma idosa de 63 anos que estava no grupo de risco. Ela morreu na última terça-feira no Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira, onde estava internada desde segunda. Ela deu entrada na unidade imediatamente após chegar da cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhava. Era diabética e hipertensa. Ela deu entrada na segunda à noite com a gente, com uma queixa de mal-estar geral que vinha desde sexta-feira e uma pequena falta de ar. Foi realizados os exames de sangue, exames laboratoriais dela e colhida a história dela, onde foi visto que ela tinha uma infecção urinária como protocolo a gente faz raio-x e aí a gente evidenciou no raio-x um infiltrado pulmonar que mostra que essa paciente tinha algo no pulmão. E aí, como ela entrou à noite, na madrugada ela evoluiu com piora do quadro respiratório e foi entubada. Chama a atenção que, a princípio, ela não apresentou os sintomas característicos do Covid-19. A suspeita de que se tratava realmente da doença só veio à tona após a informação de que ela havia tido contato com uma pessoa diagnosticada com o coronavírus. A patroa ficou sabendo da gravidade dela, ela informou ao hospital que ela tinha um resultado positivo para coronavírus. A gente começou a encaixar melhor as informações. 7 pessoas, entre familiares e um taxista, que tiveram contato com a idosa, estão em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela Secretaria de Saúde de Miguel Pereira. Até o momento, nenhum deles apresentou os sintomas do coronavírus. O segundo óbito também foi confirmado hoje em Niterói, na região metropolitana, no início da tarde. E a prefeitura está tomando medidas nas ruas contra o coronavírus. Aos poucos, a cidade vai mudando. Não, devagarzinho a cidade está parando, né? Tem menos gente nos ônibus, menos gente de estabelecimento, na praia. Bares, restaurantes, shoppings, pontos turísticos. Tudo fechado a partir de hoje, por determinação do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. As interdições vão até o dia 6 de abril. Nós fizemos o diferimento, quer dizer, o adiamento do pagamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Adiamos por 3 meses, isso significa 100 milhões de reais que nós vamos deixar de arrecadar nesses 3 meses, exatamente porque o setor privado, o setor produtivo, vai ser muito atingido pelas medidas necessárias de contenção e isolamento social. Um dos pontos mais polêmicos do novo decreto é a interdição de 15 praias da cidade. Nem mesmo caminhar aqui pelo calçadão da Praia de Caraí, por exemplo, vai ser permitido. Agentes da Guarda Municipal e também policiais militares já estão fazendo o bloqueio. Niterói tem 6 casos confirmados. Na terça-feira, um homem de 69 anos morreu neste hospital particular. Ele era hipertenso e diabético. Hoje foi confirmada a morte por Covid-19. Segundo o hospital, um enteado dele veio de Nova York com teste positivo para a doença. Todas as pessoas que a gente identificou que entraram em contato estão em isolamento. A mulher desse paciente? Está internada também no mesmo hospital privado. Segundo informações de hoje de manhã, está estável, não está no CTI, está no quarto. As mudanças são grandes e o senso de coletividade deve ser ainda maior. Eu não vou na praia em lugares aglomerados, mas tem muita gente que estava indo, deixando de trabalhar por motivos do coronavírus e indo para a praia se aglomerar. Não é possível. E a seguir, pedido para ficar em casa ignorado por trabalhadores informais que se preocupam com as contas no fim do mês. A recomendação para que todos fiquem em casa cria um dilema entre os trabalhadores informais: se proteger ou correr atrás da renda. Os que continuam trabalhando reclamam que o movimento está fraco. Roberto tem 65 anos.
Pela idade, faz parte do grupo de maior risco do coronavírus. Mas ao invés de se proteger e ficar em casa, passa o dia todo aqui, trabalhando. Chaveiro, há 23 anos, diz que nunca viu uma crise assim. Em dias normais, vende uma média de 30 chaves. Hoje, está difícil chegar a 5. A gente tem que levar o alimento para casa, entendeu? Então, a gente tem que lutar aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já ajuda bastante. O meu ganha-pão é esse. Este vendedor ambulante decidiu parar sem data para voltar. Em quase 3 décadas na rua, é a primeira vez que não consegue lucrar com o próprio trabalho. Paga estacionamento, a gente paga combustível para chegar até aqui, né? E infelizmente o lucro não compensa. Para tentar aliviar parte dessa pressão, o governo federal anunciou ontem um vale mensal de R$ 200 nos próximos 3 meses. Talvez o governo opte por uma solução um pouco mais universalista, que é de justamente não olhar para a pessoa se ela é trabalhadora formal, se ela é desempregada, se ela é estudante, apenas olhar se ela está no cadastro único, se está no trabalho formal, e aí não olhando para o que ela faz, se não esses 2 pontos, dar esse dinheiro para ela. Hoje, taxistas protestaram para pedir socorro à Prefeitura do Rio por falta de corridas. Aqui no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, eles contam que têm esperado de 3 a 4 horas por uma corrida. Antes, em 20, 30 minutos, já saíam com passageiro. E a situação ainda deve piorar. Nas próximas semanas, segundo a Associação das Empresas Aéreas, o movimento na aviação deve cair cerca de 90% em relação ao início da crise. Se a previsão se confirmar, Diego não tem ideia do que vai fazer. Hoje, em 9 horas de trabalho, faturou apenas R$ 28. Não tem passageiro, não tem ninguém na rua. A gente não sabe como que vai pagar de conta de casa. O essencial, comer, a gente não sabe. Há amigos que rodam aí com carro alugado, estão devolvendo já carro, pagando R$ 2.000, como que vai pagar? Entendeu? Eu não sei nem como que eu vou pagar a prestação do meu. E como prometido pelo governador Wilson Witzel, tem mudanças na linha de financiamento. Repórter Natasha Franco ao vivo novamente com as informações. Oi, Natasha, como é que isso vai funcionar? Então, Yasmin, o governador falou que vai disponibilizar 300 milhões aí para os micro e pequenos empresários. E aí saíram as regras agora. Como é que vai funcionar? O prazo de carência para começar a pagar é de 12 meses. E aí, a partir desse momento, vai até ter 60 meses para pagar essa linha de crédito. A pequena e microempresa que for atrás desse financiamento vai pagar juros por ano de 3%, 0,25%. No período de carência, Yasmin, antes da primeira parcela realmente do pagamento desse empréstimo, o empresário vai pagar apenas os 0,25% de amortização aí dos juros. Então, é uma linha de crédito para evitar e para manter realmente a estabilidade dessas pessoas que estão sofrendo tanto com o fechamento e com a falta de pessoas nas ruas. Então, o micro e o pequeno empresário que quiser essa linha de crédito vai ter disponibilizado aí um longo período para esse pagamento, para que ele consiga pagar os empregados e consiga manter a sua linha aí de produção e o pagamento principalmente dos serviços, né? Na compra de material, pagar luz, água e os empregados, ou seja, evitar de alguma maneira que haja demissão em massa por conta dos micro e pequenos empresários em tempos de pandemia do novo coronavírus. Yasmin. Obrigada, Natasha. E o Flamengo divulgou uma campanha para conscientizar os torcedores com os cuidados que devem ter para evitar o coronavírus. Ontem o clube recebeu uma boa notícia: o 3º teste de Jorge Jesus deu negativo. Um alívio para a torcida rubro-negra. No 3º exame para detectar ou não a exposição ao coronavírus, o mister testou negativo. Nas redes sociais, o treinador agradeceu o apoio da nação. Os torcedores da nação flamenguista, a todos os meus seguidores, do fundo do coração, muito obrigado a todos. Os jogadores também registraram o carinho. Vitinho escreveu: "Graças a Deus foi só um susto. Seguimos juntos." Na última sexta-feira, todo o elenco do Flamengo passou pelo mesmo procedimento. A medida foi tomada após a viagem de estreia na Libertadores, quando a comissão técnica e os jogadores tiveram contato com Maurício Gomes de Matos, vice-presidente de embaixadas e consulados do clube, que testou positivo para a Covid-19. Alertar você, o quadro é seríssimo. Você não tem que estar em praia, em bar, em restaurante noturno. Você tem que estar em casa. No primeiro momento,
O único teste positivo fraco foi o de Jorge Jesus. Apesar de não terem sido diagnosticados, os atletas permanecem de quarentena. Lembrando que esses atletas, até pela constituição física, pela boa alimentação e pela idade, eles não são um grupo de alto risco para doença grave. A preocupação do time agora é com a torcida. E na internet, vídeos de prevenção em relação à doença são divulgados pelos atletas. Como nesse, em que Bruno Henrique passa o álcool em gel enquanto esbanja a habilidade. Lave bem as mãos, passe o álcool em gel e, se possível, fique em casa. E o Fluminense também não ficou de fora. O treinador Odair Hellmann mandou um recado. Olá, pessoal. Aqui é o Odair. Venho, através dessa mensagem aqui, pedir a todos que nesse momento de desafio, nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, que possamos fazer a diferença. E tenho certeza que faremos. Cuidem dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos. Fiquem em casa, se protejam, para que a gente possa, o mais rápido possível, vencer esse desafio. Tenho certeza absoluta que todos nós podemos fazer a diferença e vamos fazer para que a gente possa sair dessa situação difícil da melhor forma possível. Todos juntos conseguiremos. Abraço. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. E na próxima madrugada termina o verão. Às 0h50 do horário de Brasília, começa o outono no Hemisfério Sul e o primeiro dia da nova estação promete chuva na região sudeste, porque vem aí uma frente fria. Amanhã tem previsão para pancadas de chuva na maior parte do Rio de Janeiro e ainda assim a sensação será de calor, com a temperatura chegando perto até dos 30 graus. Na capital fluminense, o dia vai amanhecer com 24 graus e antes da chuva mais forte, a máxima alcança os 29 graus. Agora, no primeiro fim de semana de outono, deve chover e a temperatura vai diminuir. A máxima do sábado fica em torno dos 26 graus e domingo 25 graus. A partir da segunda-feira, o tempo fica mais firme, mas ainda com temperaturas amenas, 24 na segunda e a terça terá máxima de 25 graus. E a seguir a gente fala dos profissionais de saúde que se inscreveram para trabalhar como voluntários no Rio no combate ao coronavírus. Quase 9.000 profissionais da saúde se inscreveram para trabalhar como voluntários no Rio de Janeiro. Eles vão reforçar as equipes das unidades de atendimentos aos infectados com coronavírus em todo o estado. Trabalhar na área da saúde exige sacrifícios, ainda mais em tempo de guerra contra o coronavírus. Esse médico também vai se voluntariar e diz que mesmo com a falta de alguns equipamentos, nessa hora, o dever fala mais alto. A gente fez medicina para isso, a gente se preparou a vida toda para momentos como esse também. Acho que os médicos mais velhos têm todos que ser afastados e a gente que é mais novo, que tem mais condições de sair dessa, caso adoeça de uma maneira melhor, a gente tem que ir para a linha de frente. Os Médicos Sem Fronteira, que atuam voluntariamente em áreas de guerra ou de catástrofe, também se colocaram à disposição do Ministério da Saúde. Nós acreditamos que podemos ajudar com apoio técnico, tendo em vista a experiência que Médicos Sem Fronteiras tem em muitas outras epidemias ao redor do mundo, né? Temos profissionais com muita experiência de lidar com emergência. Então, a gente está com a vontade e com a disposição de ajudar as autoridades em diversos países, em revisar protocolos, em treinar equipes, em dividir a nossa experiência com os colegas aqui. Esse movimento de profissionais de saúde se voluntariando para ajudar no combate à epidemia tem acontecido em todo o país. São médicos e enfermeiros que colocam a vocação de atender a população à frente do risco de ser infectado pelo coronavírus. Uma preocupação justificada pelo que aconteceu na China, onde o primeiro caso da doença foi registrado. Quase 3.000 profissionais foram infectados e 22 morreram. No Rio de Janeiro, um médico de 65 anos do Hospital Pedro Ernesto segue internado em estado grave. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma nota dizendo que os gestores devem tornar acessíveis materiais como máscaras, luvas, aventais, óculos e, no caso de procedimentos invasivos, máscaras N95 e filtros de ar. Essas denúncias realmente de falta de equipamento são verdades, tá? A gente está ouvindo isso em vários locais, mas os equipamentos que a gente tem disponível atendem bem
necessidade do isolamento, tanto para coleta de exame quanto para atendimento. Na Itália, por exemplo, médicos têm atendido pacientes com capotes e proteção que cobre todo o rosto. Bem diferente do que vem acontecendo em hospitais da rede federal no Rio de Janeiro, segundo esse funcionário, que não quis se identificar. Não houve uma preparação eficaz por parte da direção médica do hospital. A parte da enfermagem está se virando como pode, né? Não houve treinamento. A gente está com falta de material desde o ano passado e agora ficou mais agravado a situação porque o trato do coronavírus ele exige um pouco mais de insumos e como não tem nem material e nem houve um treinamento, o pessoal fica incapacitado tecnicamente de atuar com eficácia sobre essa epidemia. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 20 milhões de máscaras cirúrgicas e 4 milhões do tipo N95, mas não deu uma previsão de quando o material vai chegar nas unidades. No Rio, além das máscaras, também estão sendo comprados 300 mil óculos de proteção. O equipamento de proteção tem que estar completo, não adianta ter a luva e o capote e não ter a máscara, não adianta ter a máscara e não ter o óculos. Então o importante é que esses kits O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!